E nós vamos conversar sobre a segunda mensagem da série Põe a Sua Alma em Ordem. Segunda não, terceira mensagem da série Põe a Sua Alma em Ordem. Primeira mensagem nós falamos sobre restaurando as energias. Quais são os passos básicos para a gente restaurar a energia? Porque na altura do campeonato, eu acredito que muitos de nós estamos cansados, sobrecarregados, espumando, querendo que o ano acabe logo, porque não aguenta mais, porque a gente acha que o milagre do Natal e do Réveillon renova nossas energias, aleluia, e aquela semana nos dá força para encarar o ano todo. Mentira pura, mas a gente é renovado, não sei porquê. A segunda semana eu falei sobre agenda, organizando a nossa agenda, não uma agenda de compromisso, mas uma agenda do que você quer ser, quem você quer ser na próxima estação da sua vida. E hoje eu vou falar sobre dominando as finanças. Poucas coisas, gente, têm tanto poder de transformar nossa vida do que um caos financeiro. Fala aí. Caos financeiro detona a gente. O estresse financeiro ele tem a capacidade de fazer a gente rever nossos princípios, rever nossos valores. Desde uma dificuldade no orçamento familiar, até uma impossibilidade de ir a um show que eu gostaria, de comprar o celular que eu gostaria, de adquirir alguma coisa. Principalmente se eu não trabalho. Se eu não trabalho, eu dependo. Se eu dependo, eu fico dependente da crise dos outros. Se eu recebo mesada, a coisa fica um pouco menos pior. Aí eu consigo organizar. Mas se eu recebo salário, eu estou vulnerável aos intempéries do mercado, da vida. Se eu trabalho por conta, se o meu trabalho ele é sazonal, eu fico já apreensivo quando eu sei que os meses já vão me caminhar para o inverno financeiro. E isso afeta relacionamento dentro de casa, afeta relacionamentos fora de casa, afeta as amizades, porque quem nunca brigou com alguém que está devendo? Que estava devendo para você? Hoje não, que você é maduro. Hoje você exerce o perdão. Mas na época que você era chucro, né? Que eu e você éramos brucutus, quantas vezes você vou esganar, eu vou esfregar a cara no chapisco. Está me devendo, eu estou precisando. Você já passou pela poderosa experiência de vender alguma coisa para alguém e o miserável, simplesmente por um lapso de memória, esquece de pagar você? Gente. E quando é família... E quando o miserável tem o teu sangue, o que você faz? Quando é família, você empresta. Então, o que você faz? Emprestado. A Bíblia é sábia, ela fala dê. Não empresta não. Dê. Porque emprestar... Mentira, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala para dar emprestado sim também. Mas é muito estranho quando as pessoas, quanto mais o vínculo é próximo e o dinheiro entra... Já viu aquela frase, dinheiro não leva desaforo para casa? Gente, é muito difícil, é muito complicado. Então, só de pensar em finanças fora do controle, alguns chefes de famílias, ou chefes, não digo não masculino, porque é substantivo neutro, mas chefe homem ou mulher, chefe de família já sente uma angústia incomum. Angústia financeira. Meu Deus, não vai dar para pagar as contas. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então... não há como eu pôr a minha alma em ordem se a minha relação com o dinheiro está fora de controle. Não tem como eu pôr minha alma em ordem se a minha relação, minha estrutura financeira está descompensada. E para você entender como é que isso é importante, eu trouxe alguns dados para a gente ver, muito importante. Dá uma olhada aqui. 44,4% das famílias brasileiras estão endividadas. Endividadas. 20% da renda das famílias estão empregadas em pagar dívida. É como se a pessoa tivesse todo mês com 20%, a maioria das famílias com 20%, do seu orçamento a menos já preparado para a dívida. 20% para a dívida. Então, se o cara ganha 1.000, na verdade ele ganha 800, porque 200 já vai para a dívida. Então, o poder de compra dessas famílias desce muito, muito. E aí, o que faz? Como é que realiza isso? 1/5 dessas famílias
um quinto das famílias brasileiras, do total, ou seja, por torno de 20%, usam mais de 50% dos seus ganhos para pagar dívida. Mais de 50% do salário, todo mês, vai só para quê? Dívida. Para pagamento de dívida. Ou seja, isso quer dizer que, essa estatística quer dizer que dentre nós aqui hoje, nós temos algumas famílias que estão nessa situação ou nessa situação. E quer dizer que quase metade daqui da igreja está endividado. É o maior índice desde 2016 de crise. Mas não para por aí. Tem as famílias que estão colocando dinheiro para pagar dívida, mas tem as famílias que não têm de onde tirar, então entram na inadimplência. 24,1% das pessoas estão devendo na praça. Ou seja, 1/4 desse auditório está devendo os outros. Isso é um retrato da família brasileira. É um retrato do Brasil. E olha só que interessante, dessa inadimplência, dessas dívidas, onde está maior concentrado os atrasos de pagamento? Bancos e afins, 53% está devendo para banco, para financeira e para gente desse porte. 17% deve para comércio, 11% deve contas de comunicação e 10% deve contas básicas, como água, luz e etc. Isso sem contar aqueles que ainda têm a possibilidade de colocar na caderneta do mercadinho para poder comprar fiado, que hoje em coisa de cidade grande isso não acontece mais, só em alguns lugares isso acontece. Para que eu estou te mostrando isso? Eu estou te mostrando isso para te dizer, olha, isso aqui que afeta você, afeta um monte de gente também, viu? Está afetando um monte de gente. E como que você vai, no segundo semestre do ano 2019, colocar a tua alma em ordem, sabendo que você tem um passivo enorme, sabendo que muitas vezes no seu mês, o mês é maior do que o seu salário, sabendo que muitas vezes, por mais que você tente equacionar muitas coisas, o dinheiro não dá. Como é que mantém uma espiritualidade sã? Sabendo que a qualquer momento, sua luz pode ser cortada, sua água pode ser cortada, a qualquer momento pode vir uma cobrança, seu nome pode ficar sujo. Se o teu nome ficar sujo, temos uma boa advogada entre nós, você pode recorrer, aleluia. Mas, como é que fica em paz com um negócio desse? Por isso a importância do tema, porque ele é relevante, porque pega a gente pelo pé, porque tem a ver com a nossa vida. Então a relação adequada com o nosso dinheiro tem muita importância para Deus, tanto que ele passa mais tempo falando sobre dinheiro do que sobre salvação, por exemplo. Dinheiro é o segundo assunto mais falado por Jesus, fora o reino de Deus. Então isso quer dizer que a gente precisa dar atenção a algumas coisas. E eu quero chamar hoje para a gente conversar, analisar uma personagem bíblica, e a gente vai analisar a relação destrutiva dessa pessoa com o dinheiro. Provavelmente, essa pessoa tinha uma mentalidade terrível, uma mentalidade financeira. A mentalidade financeira desse homem o enchia de culpa e o enchia de vergonha. Que talvez seja o seu caso. Quando você olha para as suas contas e vê tudo descontrolado, você não sabe como vai terminar o seu mês. Você não sabe como que as contas fecham. Você tem vários cartões e cada hora você está usando um cartão. E a vontade que você tem é de quebrar todos eles, mas se você quebrar, você não sabe onde você vai comprar as coisas, como que você vai fazer. Não adianta colocar ele no freezer, dentro de um copo d'água para congelar ele para você não usar. Não adianta. Não adianta. Sem filme americano não dá certo. A gente vive uma outra realidade. O personagem que eu quero chamar hoje para a gente conversar é um cara muito conhecido. Você já ouviu história sobre ele? É um cara chamado Zaqueu. E tem até aquela canção sobre ele, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Conta a história da canção. A canção conta a história da vida de Zaqueu, do encontro que ele teve com Jesus. Lucas capítulo 19, de 1 a 10. Vamos por partes, como dizia Jack. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Zaqueu era um homem muito rico.
era um cobrador de impostos, uma profissão muito mal vista pelas pessoas, mas que também ele ganhava muito dinheiro. O que era o cobrador de impostos? Israel vivia num sistema de escravidão. Só que diferente de outros reinos, Roma, quando dominava um pedaço de terra, um país, eles oprimiam aquele povo, ficava sob o governo, sobre as tropas romanas, mas o povo, para morar na sua própria terra, para morar na sua própria casa, precisava pagar um imposto a Roma, ao Império Romano. E o Império Romano, tão maléfico como era, ele escolhia pessoas da própria localização para serem os cobradores de impostos. Então ele colocava pessoas da comunidade contra a própria comunidade. E aí esses homens se sujeitavam a isso, eles às vezes cobravam impostos a mais para poder ganhar mais lucros. Então por isso eles eram muito mal vistos. Primeiro porque eles cobravam impostos das pessoas que viviam nas suas próprias terras. Segundo porque eles cobravam a mais do que era devido. E isso o pessoal ficava muito chateado. Imagina você tendo que pagar imposto para o seu pai para viver no seu próprio quarto. Ah, que legal. Você imagina, Rafa, você tem que pagar uma quantia para sua mãe. Não, isso não é ideia, isso é pesadelo, né? Pelo amor de Deus. Você está entendendo como é que era viver naquele lugar e você ter que pagar impostos? Não era como pagar aluguel hoje. Você não tinha essa perspectiva de aluguel, você morava, era a sua terra. E eles cobravam para que você pudesse viver na sua terra com a sua família. Mais ou menos. Só que um pouco mais leonino, né? Um pouco mais leonino. E Zaqueu era um desses caras. Você pode imaginar como Zaqueu era visto, mas Zaqueu tinha muito dinheiro. Só que a relação dele com o dinheiro levava ele a sentir algumas coisas, e esse sentimento levava ele a ter algumas decisões, tomar algumas posturas que não eram comuns. Como é que você imagina um homem? O que motivaria um homem muito rico a se indispor nessa situação e a se expor para a multidão com as suas vestes? Homem rico anda bem vestido, andava bem vestido. Ele vai no caminho e ele tenta, e como ele é baixinho, tenta um lugar para ver Jesus, e ele não acha esse lugar, e ele se dá o desplante de subir numa árvore para ver Jesus passar. Talvez ele era um fã de Jesus. Ouviu falar e queria saber quem era esse homem que consertava coisas, que curava pessoas, que fazia diferença. Talvez ele fosse apenas um curioso. Falou, quero ver quem é esse homem, qual é a cor da barba dele, ele usa trança ou não, ele tem brinco ou não, quero saber quem é esse cara. Eu quero entender, eu quero saber quem é, por que essa gente vai atrás dele. Eu quero saber quem é esse cara. Mas talvez, e é o que eu acho, Zaqueu queria receber ajuda. Zaqueu queria receber ajuda por causa da sua relação destrutiva com o dinheiro. Talvez o ensino sobre graça e perdão de Jesus tenha ecoado pelas pessoas e chegado até a casa de Zaqueu. Ou como você acha que era a entrada da casa de Zaqueu? Você acha que a entrada da casa de Zaqueu era uma entrada normal, comum, onde ele abria o portão, se tivesse portão, e entrava para a sua casa? Muito pelo contrário, você tem uma perspectiva de um rico nos evangelhos, e nesse rico você tinha o que na porta dele? O Lázaro. Lembra da história do rico e do Lázaro? Aonde ficavam os pobres miseráveis? Às portas dos ricos, para ver se conseguia alguma migalha. Então a porta de Zaqueu, a gente pode inferir que era infestada de gente pedindo ajuda, e toda manhã que ele passava por aquelas pessoas, e olhava para aquelas pessoas, seu coração não sentia, não doía, seu coração não era sensível à necessidade dos outros, e ele voltava para casa no final do dia, com as burras cheias de dinheiro, passava por aquela multidão e não dava nada àquelas pessoas. Isso ao longo dos anos, chegou uma hora que aquilo deve ter pulsado fortemente dentro do coração dele, e ele não aguentava mais lidar com a dinâmica do que eu preciso trabalhar bastante, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter conforto, e todo dia passar e esfregar as benesses que ele tinha na frente das pessoas ao corredor da sua casa. Era uma relação muito conflituosa que ele tinha consigo mesmo. Quem nunca passou conflitos internos? Devo ajudar ou não devo ajudar? Mas se eu tirar para ajudar, eu vou ficar sem. Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? Compro ou não compro? Dou ou não dou? Zaqueu também tinha esses conflitos internos sobre ele. E talvez esse ensinamento de graça e perdão tenha ecoado e chegado aos ouvidos de Zaqueu, dado esperança a um homem mergulhado na culpa por caminhos desonestos que sua vida tomou. Hoje,
Os caminhos desonestos que nós podemos olhar para a nossa vida: sonegação de impostos, avareza, mesquinharia, falta de dependência de Deus. Isso tem gerado no coração da igreja culpa. Mas não é uma culpa velada, é uma culpa escondida. Porque ela se faz quando você vê no alto do seu SUV andando na rua e aquele pedinte não consegue nem chegar na altura da janela do seu carro. Ali se faz a grande diferença. Mas eu vou dar dinheiro para essa gente, gastar com pinga, gastar com crack? Deus dá dinheiro para gente igual você, por que você não pode dar dinheiro para gente igual eles? Qual a diferença? A diferença é que nós nos achamos superiores. Eu trabalhei para chegar até aqui. Eu batalhei, eu estudei pra caramba. Eu ralei aquele ano inteiro para passar no colégio técnico, eu fiz pré-contec, eu ralei pra caramba, rapaz. Eu estudei, eu fiz 2 faculdades, meu marido tem 3 empregos, como dizia aquela série. Eu trabalhei pra caramba e agora eu vou dar meu dinheiro. Porque no fundo nós achamos que quem garante as coisas para mim é o meu trabalho, é o meu esforço, a minha competência. E aí a gente começa a ser contaminado pelo espírito dessa era. E isso começa a apodrecer o nosso coração de dentro para fora. Porque a gente acha que o que acontece com a nossa vida e as vitórias que a gente tem são frutos do nosso trabalho, da nossa sagacidade, da nossa boa perspectiva. Só que é aí que nós estamos redondamente enganados. Talvez Zaqueu se apegue aí nesse momento à esperança de que o operador de milagres pudesse atuar em sua vida e libertá-lo dessa relação doentia que ele tinha com o dinheiro. Tinha de sobra, mas não conseguia doar. Tinha de sobra, mas só o medo de perder, o medo de doar, o medo de ajudar as pessoas, fazia o coração dele pulsar mais rápido e ele não conseguia se desprender. Só que Deus reservava algo para a vida de Zaqueu. Quando Jesus chegou ali e viu aquele homem em cima da árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. O primeiro movimento que Zaqueu faz ao receber o convite de Jesus é levar Jesus para sua casa e receber o bem. Zaqueu tinha tido o privilégio que ninguém ali teve. Jesus, no meio da multidão, de muitas pessoas boas, de muitas pessoas honestas, de muitas pessoas sábias, escolheu aquele homem que era odiado por todo mundo e falou assim: cara, desce daí que hoje eu vou almoçar na sua casa. E Jesus foi almoçar na casa. E o que gerou? Todo mundo começou a falar. Só que dentro desse jantar algo começa a acontecer. Enquanto isso, Zaqueu se levantou, enquanto o jantar rolava, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar os perdidos. Uau! A perspectiva sobre o dinheiro, sobre a riqueza de Zaqueu estava sendo transformada depois de uma longa e custosa demora. Ele renunciou ao maior ídolo da sua vida, que era o dinheiro. A resposta de Jesus, a mudança de comportamento de Zaqueu, porque Zaqueu muda o comportamento, ele fala assim: eu não preciso de metade do que eu tenho. Eu não preciso de metade. Ele chega à conclusão que a vida poderia ser mais simples. E que para ele pôr a alma em ordem, ele precisava se desfazer de algumas coisas. A nossa cultura tenta o tempo todo, cultura que eu digo, a mídia, as publicações do Facebook, as publicações do Instagram, as postagens do Twitter, os programas de televisão, as propagandas, eles sempre tentam mostrar para a gente que quanto mais você tiver, mais feliz você será.
E o pior é quando você vive numa comunidade como essa, e você chega, você tem o seu bem, você tem as suas coisas, e você chega e vê alguém conquistando coisas, melhorando de vida, alguém melhor financeiramente do que você, e aí você permite que o teu coração cobice, você permite que o teu coração se acenda, e fala, não, eu também, me too, eu também. Mas peraí, cada um tem uma corrida, cada um tem uma provisão. E nós precisamos entender esse processo na vida de cada um. Senão eu vou deixar a avareza e a cobiça entrar no meu coração. Nós precisamos começar a entender as relações dentro, por exemplo, quando a gente vai na casa de alguém, vai na casa visitar alguém, se você chega na casa de alguém e olha os defeitos da casa ou os benefícios da casa para comparar com a sua, isso é um olhar doentio. Está errado. Você tem que olhar na casa do seu irmão, quando você visitar o seu irmão e falar, e você vê coisas boas, que bênção, como Deus é bom. Se você vê coisas ruins e você tem oportunidade de ajudar, você ajude. Se você não tem oportunidade de ajudar, celebre porque o irmão está passando por um processo que Deus está cuidando. Só que o que nós fazemos quando a gente deixa ser contagiado por isso? A gente visita alguém, ou a gente critica, ou a gente cobiça. Isso é doentio. Porque isso mostra que a gente não aprendeu a se contentar com aquilo que nós temos. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa. Salvação? Percebe o que Jesus diz? Houve salvação. O que foi a salvação? Foi o cara largar o ídolo, largar ter a mentalidade voltada no dinheiro, ou seja, a vida dele se organizava, ele enxergava pelas lentes do dinheiro. Ter a vida que se enxerga pela lente do dinheiro é analisada da seguinte maneira: a pessoa é importante para mim se ela tem o que me dá, se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, ela não é importante para mim. A pessoa é exemplo para mim se ela foi bem sucedida na sua carreira, se ela não foi bem sucedida na sua carreira, ela não é exemplo para mim. Isso é olhar e avaliar as pessoas pela perspectiva monetária. Ora, a pessoa pode não ter sido socialmente ter sucesso na carreira porque ela fez uma escolha para fazer aquilo que faz ela feliz. E nem tudo que nos faz feliz dá dinheiro. É simples assim. Às vezes a pessoa não teve oportunidade de ter um estudo, não nasceu numa cidade grande. Isso não tem a ver com caráter, isso não tem a ver com a felicidade, a perspectiva da pessoa, está entendendo? Mas se a gente começa a avaliar as pessoas, a importância delas e o carinho que a gente dedica a elas, a atenção que a gente dedica a elas pela perspectiva monetária, isso é a doença de Zaqueu. E a perspectiva da doença de Zaqueu faz com que a gente tenha poucos amigos. Zaqueu não tinha muitos amigos. A única coisa que ele consegue se relacionar é com os outros cobradores de impostos. Porque todo mundo odiava. Quando a gente leva a vida pela perspectiva financeira, a gente tem o dinheiro como ídolo, como referencial, como aquilo que norteia a nossa vida, nós começamos a amargar e a vida começa a entrar em colapso. A salvação chegou porque quem sentia profunda culpa e vergonha foi purificado. Alguém impotente diante do seu próprio problema encontrou um poder maior, superior. Alguém em guerra contra Deus encontrou reconciliação. Zaqueu experimenta duas reconciliações. Zaqueu experimentou a reconciliação espiritual, que é encontrar o caminho de volta para Deus. Ele era uma pessoa como todos eram, desconectados de Deus por causa do erro dos primeiros pais, que decidiram viver uma vida à parte de Deus, assumindo para si a prerrogativa de, a partir de hoje, eu dito o que é certo e o que é errado para a minha vida. Eu sei o que é bom para mim, então eu mando na minha vida. Quando Adão e Eva tomaram essa escolha, pegaram essa ideia e colocaram no seu coração, eles romperam com Deus. E quando romperam com Deus, a morte entrou no mundo. E aí a gente já sabe a tragédia que foi. Vivemos, todo mundo nasceu desconectado de Deus. Ou seja, a nossa relação com o dinheiro foi pro beleléu, a nossa relação com o sexo foi pro beleléu, a nossa relação com as pessoas foi pro beleléu, a nossa relação com a natureza foi pro beleléu. Tudo foi pro beleléu. Até que Jesus vem para reparar essa falha da humanidade.
e reconectais. Reconectar o ser humano com Deus. Então Zaqueu passa, houve salvação, por quê? Porque ele abandonou um ídolo e foi reconectado com Deus. Então houve salvação. Então a primeira reconciliação que ele passa é a reconciliação espiritual, é a reconciliação com Deus. Mas Zaqueu passa por uma segunda reconciliação, que é a reconciliação financeira. Já diziam alguns pregadores que a última coisa a se converter numa pessoa é o bolso. A gente canta, tudo entregarei, tudo é teu, Senhor. Mas na minha carteira mando eu. Entendeu? A gente não entrega isso para Deus. Então a última parte do coração do ser humano para se converter é a parte financeira. E Zaqueu, ele passa por essa reconciliação. O poder de Deus destronou o poder do dinheiro na vida de Zaqueu. E ele se desprendeu, ele falou assim, agora eu sou livre, eu posso dar. E se eu errei, eu vou reparar. O amor substitui a culpa e a vergonha. E ações práticas são adotadas. Ele falou assim, a partir de hoje eu pensarei diferente. Não pensarei diferente, eu vou fazer coisas diferentes. Eu vou dar, eu vou reparar. A partir de hoje serei um novo homem com práticas diferentes. Essa foi a reconciliação financeira. E eu quero te dar agora 5 crenças básicas da reconciliação financeira. Eu não sei se você já passou pela reconciliação financeira, eu não sei se isso já aconteceu na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, você não vai conseguir pôr sua alma em ordem se a sua relação com o dinheiro for doentia. Você não vai conseguir ter paz interior, você não vai conseguir andar nessa longa estrada da vida. Vou correndo e não posso... Você não vai conseguir caminhar em paz, em equilíbrio, se a sua relação com o dinheiro for doentia. E eu quero dizer, se você está com dívida hoje, está com seu nome sujo, nós vamos chamar que não vamos fazer brincadeira, não, nada disso. Se você está com dívida, está com o nome sujo, está com problema, você precisa começar a tomar atitudes práticas hoje. Atitudes práticas hoje para sair desse buraco. Não vai ser uma oração que eu vou fazer aqui na frente, não vai ser unção com óleo, não vou te vender saquinho com sal, nada disso. Nada disso vai funcionar se a gente não olhar para dentro da gente, tomar vergonha na cara e mudar a nossa relação com o dinheiro. Ele vai continuar pisando em cima da gente, fazendo a gente viver uma vida como a de Zaqueu. Percebe? A minha relação com o dinheiro tem que mudar. Por quê? Porque eu sou livre, porque Jesus me libertou. Então eu quero te dar 5 crenças básicas. Que isso é presente na minha família, é presente na minha vida, mas não tirei da minha família, ok? São bíblicas. Mas a gente coloca em prática lá em casa. E isso tem libertado a gente desse poder e tem nos transformado em pessoas cada vez mais generosas. Então eu quero compartilhar isso com você, para que você possa adotá-los na sua vida. Vamos lá? Estamos prontos? A primeira crença básica da reconciliação financeira com Deus é: tudo o que tenho vem de Deus. A primeira coisa que eu preciso colocar na minha cachola, colocar no meu coração, é que tudo o que eu tenho vem de Deus. Não vem da minha performance, não é porque eu sou bom. Tiago diz, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Você, meu querido, minha querida, é filho, filha de um Pai amoroso que tem dado tudo o que você possui e que te convida a agir como administrador de todas essas coisas para os propósitos dele nesse mundo. Deus tem dado provisão, tem te entregado coisas para que você administre de acordo com os propósitos dele para esse mundo. Então a primeira coisa, você precisa, toda vez que você se autocongratular, toda vez que você se elevar por causa de uma conquista que você teve, você precisa se lembrar quem foi. Quem é o culpado? Você só está onde você está porque Deus te abençoou. Você só está onde você está porque Deus é bom. Porque se Ele chegar amanhã de manhã e tirar o fôlego da tua vida, fazer o ar parar dentro do teu quarto por 5 minutos, quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Se Deus fechar as portas e endurecer o coração, como fez lá no Egito, endureceu o coração de Faraó, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó para não libertar o povo a sair. Se Deus colocar no teu trabalho, endurecer o coração de 5 pessoas no seu trabalho, você sobrevive? Se Ele simplesmente endurecer o coração, sobrevive?
Não vai. Então você precisa entender, tudo que você tem vem de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo que você tem vem de Deus. Tranquilo? Esse é o primeiro pensamento que eu preciso ter para reconciliar, ter uma reconciliação financeira. O segundo pensamento, vai guardando aí. Segundo pensamento, vivo com alegria dentro da atual provisão de Deus para a minha vida. Tem gente que passa o tempo todo, o ano inteiro, procurando uma oportunidade para ganhar mais. Procurando a oportunidade de como vai aumentar a entrada de recursos na vida. Como é que eu posso ganhar mais um cadinho? Como é que pode entrar mais um cadinho? Não seria mais fácil você reduzir o custo do que aumentar a receita? Aumentar a receita é muito difícil. Mas tem gente... É da natureza humana buscar por pastos mais verdes. É nosso, a gente quer sempre o melhor. A gente quer sempre o melhor. A gente vai comprar o celular, então o dinheiro pode comprar isso, eu vou comprar o melhor que eu puder. A gente quer sempre o melhor. Vou comprar um carro, vou comprar o melhor. A gente quer sempre o melhor. Só que às vezes o bom basta. Às vezes o que dá para pagar é o bom. Vai me levar. Eu tenho certeza que você não usa 50% das funções do seu celular. Eu tenho certeza. Mas você, quando for trocar ele, você vai fazer questão de pegar um melhor, mais potente, com mais espaço, com mais derengo-dengo. Por que isso? Que é mais atual. Percebe o que está dentro que influencia uma escolha simples, como a compra de um celular? Você precisa começar a pensar sobre essa perspectiva. Ter mais não aumenta a felicidade de ninguém. Abre um parênteses aqui, você que é pai, ou que está aqui ou que está online, que tem essa perspectiva de dar tudo o que você não teve para o teu filho. Você presta muita atenção nisso. Porque você é o que você é também por causa das privações que você passou. Agora, a gente tem pais que querem dar de tudo para o filho. Não querem deixar o filho passar nenhum perrengue. Não quer deixar passar nada de dificuldade. Não quer deixar o filho passar... Não vai passar tudo que eu passei. Eu já ralei para ele não precisar ralar. Cuidado com o ser humaninho que você está formando. Cuidado, porque você é o que você é. Por causa das provações que você passou também. Não é verdade? Então você toma cuidado na hora de criar seu filho, na hora que ele faz pedidos absurdos. Crianças pequenas com celulares, que era para estar na hora de brincar com um carrinho, está com o celular na mão. Como assim? Crianças adolescentes com pedidos monstruosos, de coisas super caras, e o pai vai lá e faz das tripas coração para dar. É assim que você vai ensinar para a criança quanto custa? Agora, você que é adulto e não tem filho, que é solteira, quais são os critérios das suas escolhas para comprar as coisas? Eu quero e pronto? Independente, vou entrar em 36 parcelas de não sei quantos mil reais, mas eu vou, porque essa parcelinha eu consigo. Só para você ter? Peraí, mas o que você vai negociar ao longo disso? Você não sabe lidar com a negação, com a privação, viver sem? Não dá. Aguenta a onda, meu irmão. Agora, se a gente vai, só quer dar um impulso, não mereço o trabalho, esse caminho dá zica. Querido, mais dinheiro não corresponde à felicidade. Alguém desfrutando da plena reconciliação financeira com Deus, consegue aceitar com alegria o nível atual da provisão divina para a tua vida. Isso aí é doce. Você consegue entender e aceitar o nível atual da provisão de Deus para a sua vida? O que é o nível atual da provisão de Deus? Então, você é filho. Você tem mesada ou você não tem mesada? Ok. Você tem mesada? Essa é a sua provisão. Você tem que viver com os seus luxinhos dentro da sua mesada. Não tenho mesada.
Qual é o limite dos seus pedidos? Qual é o limite dos seus pedidos para os pais? É aquilo que o pai pode dar. Esse é o limite. É a provisão de Deus. O que o pai consegue dar é a provisão. Então, você consegue viver contente com o que seus pais conseguem te dar? Você que é pai, você tem dinheiro, você recebe, vocês trabalham. Vocês conseguem viver tranquilos dentro da provisão que Deus dá? Ou está sempre brigando com o orçamento, tentando esticar, tentando arrumar alguma coisa, vendendo alguma coisa no LX para arrumar mais um dinheirinho para poder bancar a próxima saída? Para poder bancar o próximo restaurante? Como é que está isso? A provisão de Deus é essa. Se Ele quiser mudar, Ele vai mudar. Você pode fazer por onde? Pode, claro. Você pode se reinventar, fazer novos cursos, fazer novas coisas, mas você tem que entender qual é a provisão de Deus para a sua vida. Alguém desfrutando da plena reconciliação financeira com Deus consegue aceitar com alegria o nível atual da provisão de Deus para a sua vida. Nossa responsabilidade é fazer ajustes de modo que possamos viver dentro dessa provisão de Deus e nos satisfazer alegremente. Contentai-vos com aquilo que tens. Você é contente com aquilo que você tem hoje? Ou você está sempre procurando a grama mais verde do vizinho? Como é que está isso na tua vida? Fala para mim, tem como pôr a alma em ordem com esse bando de questionamento dentro do teu coração? Não vai dar. Então, para pôr a alma em ordem, para ter paz interna, queridão, você precisa rever sua relação com o dinheiro. Terceira crença sobre a reconciliação financeira. Honro Deus dedicando-lhe os primeiros 10% de todos os meus ganhos para os seus propósitos no mundo. Provérbios 3, versículo 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Tem gente que tem uma perspectiva matemática e fala: Rodrigo, se eu não consigo viver com 100%, eu vou viver com 90%. E por que você não consegue viver com 100%? Tem a ver com o ponto anterior. Você não está adaptado dentro da provisão que Deus tem para a tua vida hoje. E se você é uma pessoa que confia em Deus, você dedica 10% dos seus rendimentos. Presta atenção, são 10% de tudo, todos os seus ganhos. Todos os seus ganhos. Lá em casa a gente sabe muito bem, todo mês de férias o dízimo é maior. Todo mês de férias o dízimo é maior. Se eu recebo um dinheiro na justiça, se eu recebo alguma coisa, bênção, eu honro a Deus. O mínimo lá em casa, para a gente, é 10%. É simples assim, para os propósitos de Deus no mundo. Então eu tenho consciência que a igreja precisa disso para poder organizar sua obra no mundo. Então do nosso salário básico sai no mínimo 10%. Essa semana a gente recebeu duas bênçãos, duas coisas muito legais. Uma, foi um processo que eu tinha movido contra uma construtora há uns anos atrás e acabei e ganhei o processo. Ganhei o processo, cheguei para a Sabrina e falei: Sabrina, ganhei um processo. É agora. O que nós vamos fazer? Eu quero fazer 3 coisas com esse dinheiro. Primeiro, nós vamos sair para celebrar. Nós pegamos restaurante Week. Partimos. Dei a dica para os maridões, hein? Dei a dica para os maridões. Fomos num restaurante bacana que a gente queria conhecer, não tinha conhecido. Fomos celebrar. Segunda coisa, eu falei: eu quero pegar uma parte desse dinheiro, eu quero abençoar 2 pessoas. Vai lá, tá bom. Fulano, ciclano. O restante do dinheiro, a gente vai guardar. Beleza. Estou satisfeito. É o que Deus me chamou para fazer. Eu tenho que estar antenado. Eu tenho que estar antenado com o que Deus está fazendo no mundo. Agora, se eu não deposito minha confiança em Deus, aí é claro, não posso tirar 10% do meu salário mesmo, porque depende de mim. Agora, se tudo que você tem vem de Deus, é dele. Então você começa aos poucos e adapta isso para a tua vida. Malaquias capítulo 3, versículo 10 fala assim: tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão na minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei janelas dos céus para vocês, derramarei tanta bênção que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. É o texto de Malaquias. Se eu não me engano, essa é uma das únicas vezes que Deus fala: faz prova de mim, me testa,
Vocês vão ver se não é verdade. Porque quando a gente aprende a doar, a gente aprende a viver dependente de Deus. Isso é uma coisa que é enraizado na minha família, é enraizado na minha vida e eu não abro mão, independente de quanto eu ganhar, independente de como for, porque eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Independente de qualquer coisa, tudo que eu tenho é de Deus. Só que para cumprir isso, você precisa de fé, querido. Se você não tiver fé, não vai. Separar 10% da provisão de Deus é complicado. Só que quando você faz isso e fica atento ao que Deus está fazendo no mundo, você participa do que Deus está fazendo no mundo. Você separa, olha só que legal, você separa isso, você vai participar do que Deus está fazendo. Você vai ter histórias para contar. Você vai sentar na primeira fileira para ver a ação de Deus, vai participar com Ele daquilo que Ele está fazendo. Isso é uma das melhores partes do cristianismo, é você experimentar coisas sobrenaturais. É você encontrar pessoas e estar disposto a ouvir o que Deus tem para te dizer, e de repente Deus fala assim, abençoa. Você fala, mas não tenho, Senhor. Abençoa. E aí você vai e abençoa. E logo ali, na seguinte, Deus vai e te abençoa, porque você ouviu o chamado dele e abençoou pessoas. Então, quando você demonstra que você tem desapego, que você tem confiança em Deus, Ele vai sempre prover. Não é você dá para receber. Dá para entender a diferença? É você participar da ação de Deus, independente de quanto está o seu salário, independente de quanto você ganha. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque durante muitos anos, o meu dízimo era o maior dízimo da igreja inteira. Ou seja, parte do meu salário era próprio meu dízimo. Eu pagava para trabalhar quase. Não tinha problema nenhum. Eu estava fazendo o que Deus estava me chamando para fazer. E eu creio do fundo do coração que eu sempre estive plantando semente, que um dia essa árvore vai brotar, talvez não comigo na liderança, com outras pessoas na liderança, mas essa árvore vai brotar e vai fazer diferença numa cidade, numa região. E nós seremos parte disso. Agora, depende se a gente quer sentar na primeira fileira e participar do que Deus está fazendo. Trabalhar no reino depende de tempo e investimento. Tempo e investimento. Como é que está isso na tua vida? Infelizmente, a última coisa que nós entregamos para Deus é o controle financeiro, mas é necessário entregar. Quarta coisa, quarta crença. Prometi que são 5, então você sabe que está acabando. Quarta crença. Agora o negócio começa a ficar melhor, você começa a entender. Separa uma parcela da minha renda em uma conta poupança para as emergências, para oportunidades de contribuição e para a minha aposentadoria. Você pensa na tua aposentadoria? Isso não tem a ver com Rafaela e com Raíssa. Lógico que tem a ver. Tem a ver agora. Porque a geração de vocês, a geração dos adolescentes de hoje, você pensa na aposentadoria agora. Porque tem muito da minha geração que não vai conseguir aposentar pelo INSS, por exemplo. Então você tem que pensar para frente. Então o que eu faço? Mas eu não sei o que é INSS, não sei como é que funciona. A gente tem uma advogada muito boa, nossa, minha brincadeira. Se você não sabe como é que essas coisas funcionam, então você começa a fazer o seguinte: de todo o dinheiro que eu ganho, de tudo que eu recebo, de todo presente de aniversário, que geralmente tio gosta de dar dinheiro, as pessoas gostam de dar dinheiro, de tudo que eu ganho, mãe, pai, abre uma conta poupança para mim, pego 10% de tudo que eu ganhar, joga lá. Vai jogando lá. E deixa lá. Depois a gente ensina você a fazer investimento com isso aí, multiplicar isso aí, quem sabe você chega aos 30 anos com 1 milhão. Vai saber. Agora, você que é adulto, você está cuidando da sua aposentadoria? Você está cuidando do teu futuro? Você está cuidando do seu amanhã? É necessário que você cuide da perspectiva do seu amanhã. Você já passou por um inverno financeiro? Você já experimentou ter gastos imprevistos? Cara, vou ter que fazer o motor do carro. Bati o carro, vou ter que consertar. Queimou a geladeira. Então, onde você vai tirar esse dinheiro? Daqui. Porque você, mês a mês, tem separado o dinheiro, tem cuidado das emergências e da sua aposentadoria. De tempo, mês a mês, você vai fazendo isso. E aonde a gente aprende isso? Provérbios 6, versículo 6 a 8 diz: preguiçoso, aprenda uma lição com a formiga. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno.
que as formigas fazem? Elas guardam para o momento de necessidade. Salomão viu isso e entendeu que isso era necessário. Então, adote o padrão da formiga. Escolha essa questão de percentual melhor para você. Se é guardar 10, se é guardar 5, se é guardar 20. Escolha o que é melhor para você. Mas adeque sua vida financeira a uma realidade onde você dependa de Deus e pensa no seu futuro. Existe um princípio chamado 10, 10, 80. Não sei se você já ouviu falar isso. Então, são 10% para contribuição financeira, 10% para reserva e 80% para meus gastos mensais. É uma regra simples, é básica. E você pode testar isso na sua vida. 10, 10, 80. E você vai perceber que você vai fazer muito mais coisas com 80, dependendo de Deus, do que você fazia com 100, dependendo só de você mesmo. Quando você alcança a plena reconciliação financeira com Deus e vive de acordo com a economia divina, nenhuma tempestade terá o poder de derrubar você. Porque você está pronto. Você está dependendo de Deus, você tem dinheiro guardado, você está à disposição do Pai. Você está pronto. Agora, se no tempo de vacas gordas você não prepara para o tempo de vacas magras, quando chegar o tempo de vacas magras, você está complicado. Né? Então, estar preparado elimina o estresse, coloca a alma em ordem e dá paz. Talvez seja a coisa que você mais anseia hoje, é paz, eu quero paz. Então, ponha a tua alma em ordem. Em último lugar, para a gente terminar, quinto princípio, vivo cada dia com os ouvidos voltados para o céu, ávido por atender a qualquer sussurro de Deus relacionado aos meus recursos. Eu passo a viver a minha vida antenado no que Deus tem para me chamar. A reconciliação espiritual, ela traz de volta o seu relacionamento com Deus, né? Você ganha uma nova dinâmica, você passa a ser vivo para com Deus. Então você ora, Ele responde, Ele sussurra, você ouve. Ele fala, vai lá, você vai. Lá, quando você chega, tem uma surpresa. A relação é dinâmica com Deus. Quando você tem uma reconciliação financeira com Deus, com o seu dinheiro, é também assim. Você fica esperto, Ele ouve, Ele fala, doa. Aí Ele manda alguém na tua casa e fala assim, eu vim te entregar isso, Deus mandou. E você começa a experimentar essa dinâmica dessa relação com Deus. Então, a gente fica com o ouvido aberto, só para ouvir o que Deus tem para falar. Você vai ganhar um assento na primeira fila para ver Deus usar os recursos que você coloca no reino. Ver Deus transformar vidas e família. Deus nos libertou para vivermos como livres. A gente precisa experimentar essa vida livre, experimentar o privilégio de ver nossos recursos empregados na salvação e na redenção de outras pessoas. Talvez você chegue ao final disso aqui e você fale o seguinte, é legal, mas como que eu vou colocar isso em prática? Alguma coisa mexeu no meu coração. Se você está com uma sensação de conflito, de temor ou insegurança, isso é bom. É muito bom. Se você não sabe o que fazer, meu conselho é simples. Escolha o caminho da fé. Decida acreditar. Deixe a esperança surgir. Coloque em prática e você verá que Deus é um Deus de recomeços, de segundas chances, de novos dias. Entregue-lhe o controle do seu mundo financeiro. Não tem problema com o que você fez até agora com a sua vida financeira. Não tem problema o tamanho do buraco que você está. Se você precisa de consultoria financeira, a gente arruma. Se você precisa que sente com você para organizar o seu orçamento familiar, a gente arruma. Só não espera de mim oração milagrosa para fazer a sua vida financeira virar de cabeça para baixo. Disso você não vai receber de mim. Mas se você quer companheiro, parceria, você vai ter aqui na igreja pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão sentar junto com você. Se você quer adotar essas novas práticas, vamos caminhar nesse caminho, porque Deus é um Deus de novos começos. Talvez a gente tenha que cortar algumas coisas, quebrar alguns cartões de crédito, reorganizar as dívidas, fazer um planejamento financeiro, ótimo. Mas entenda isso, Deus te libertou para que você viva a vida em abundância livre. Não numa relação doentia com o dinheiro. Sem uma relação saudável com o dinheiro, não tem como pôr a alma em ordem. Concorda comigo? Recapitulando as cinco crenças. Tudo que eu tenho vem de Deus. Eu vivo com alegria dentro da atual provisão de Deus para a minha vida.
Honra a Deus dedicando-lhe os primeiros 10% de todos os meus ganhos para os seus propósitos no mundo. Separo uma parcela da minha renda em uma conta poupança para as emergências, para as oportunidades de contribuição e para a minha aposentadoria. E quinto lugar, vivo cada dia com os ouvidos voltados para o céu, ávidos por atender a qualquer sussurro de Deus relacionados aos meus recursos. Se você pôr em prática essas 5 crenças, eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada e você vai conseguir colocar a tua alma em ordem. Amém? Vamos orar? Feche seus olhinhos, fica sós com Jesus. Vamos orar. Deus, Senhor, essa reflexão de hoje, ela nos evoca muitas coisas dentro do nosso coração e traz muitos desafios para nós. Como que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Como sair desse círculo? Nós não queremos ter uma relação doentia com o dinheiro como Zaqueu, nem como qualquer outro personagem. Nós gostaríamos muito de viver a vida plena, abundante, ter paz no coração e ter a alma, nosso interior em ordem. Então nos ajude, ó Deus. Faz com que isso seja forte e verdadeiro para nós. A cada um aqui eu entrego nas tuas mãos, Senhor. A cada um que está em casa eu também entrego nas tuas mãos e peço que a tua bênção esteja sobre nós. E que essas decisões possam ser nutridas pelo Espírito e que possamos sair deste domingo com decisões tomadas. Eu sei que o Senhor colocou algumas coisas no nosso coração e eu espero, do fundo do coração, Pai, que decisões possam ser tomadas e que vidas possam ser mudadas. Nós nos entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.